Por isso, meus irmãos, hoje vou falar porque é que temos falta de vocações, não é? Para o sacerdócio, e para os conventos e para outras coisas assim, não é? Porque é que temos falta destas chamadas, não é? Um dos fatores que eu penso é realmente o mundo nos influencia muito. O mundo de tal maneira que até come os cristãos. É essa expressão. Gosto de usar, porque é mesmo assim, porque muitos cristãos estão com um pé na igreja e um pé no mundo, não é? Porque a gente vai na onda. A gente gosta muito de ir na onda daquilo que o mundo diz. A eutanásia é uma coisa para. Melhor que está a sofrer, mata-se, não é? A eutanásia. Portanto, é um morrer com mais dignidade. E a gente vai nessa onda. A gente pensa, pois sofreu é tese e tal. Pois melhor é se calhar morrer mesmo, é matar e pronto, ou suicidar-se, não sei o quê. E tantas outras coisas para aí. Não é? A gente vai sempre na onda dessas coisas. Portanto, às vezes por causa disso não contribuímos para incentivar os outros para as vocações. Uma coisa que leva muita pessoa à vocação é aquele gosto, aquela luta, aquele senso de lutarmos para a verdade, não é? Muitas vezes nessas paróquias só se fala de coisas, fala-se muito mansinho, muito gentil, muita coisa, e não se dá nada para lutar, não se dá nada para incentivar as pessoas a aderirem a coisas, a grupos da paróquia ou a manifestações até. Não estou a falar de manifestações violentas, mas manifestações se calhar contra de uma lei que é injusta, que é contra o Evangelho ou isto e aquilo. Portanto, os cristãos deviam estar mais envolvidos nisso, não é? Para criar um senso de comunidade, criar um senso de estamos a lutar para a nossa fé, para a verdade e por Deus, não é? Em certo sentido. Também contribui para a falta de vocações os padres que são que não têm punho. A gente precisa de padres que tenham punho, que saibam transmitir a verdade, não é? Que não diluem a fé, que falam de Jesus Cristo, falam do amor de Deus, mas também falam da justiça, falam dos pecados, falam dos perigos, e aconselho-os vivamente a evitar esses caminhos. Falta-nos isso. Ou então falta-nos padres que beneficiam a todos de igual modo, não é? Há padres para aí que gostam só de mexericos e de intrigas e de ir contra este grupo da igreja e isto e aquilo. Para quê? Para que estamos a dividir a paróquia? Isto depois contribui para as pessoas na terem aderência à igreja, não é? E consequentemente ao sacerdócio ou a outra vida religiosa. Não é? Às vezes os grupos de jovens, não é? É bom ter grupos de jovens, mas precisa de consertar esses grupos, porque muitas vezes os jovens parecem que estão ali, não é? Eu cá vejo e parece que os jovens estão ali só por estar, ou por causa da brincadeira, ou por causa das raparigas, ou por causa dos rapazes, ou por causa de sabe-se lá o que. Tudo menos estar integrados e saber conhecer a fé e aprofundar a sua fé. Isto é a base, o aprofundar a fé é a primeira coisa para incentivar os outros, não é? A gente também temos que olhar para nós próprios, não podemos só culpar a igreja ou os padres, temos que olhar para nós próprios. A gente não sabemos muitas vezes transmitir a fé, e às vezes nem sequer conhecemos a fé para poder transmitir, mas que a gente vai transmitir se a gente não conhece a fé, não é? A gente não se importa, a gente não aprofunda, não quer saber de nada, não quer ler documentos da igreja, não quer ler o catecismo da igreja, não quer ler a Bíblia, não queremos rezar mais, não queremos saber de nada, é só ir ao domingo à missa e pronto, está feito. A gente vive uma hora por semana sendo cristão e o resto das horas é como pagãos, não é? Tantas coisas para aí, meus irmãos, que falta. A gente temos que ter aquele fervor, temos de lutar para a verdade, temos que saber transmitir a verdade. Isto é a base para incentivar as pessoas para aderirem a isso. Portanto, meus irmãos, vamos rezar para os nossos sacerdotes, vamos rezar para as irmãs e os frades, vamos rezar para os seminaristas, né? E vamos rezar para as vocações, para que possamos ter mais trabalhadores para a vinha do Senhor, para que possamos, não é? A gente sem um padre, não temos Eucaristia, não temos sacramentos, não temos nada, não é? E a gente precisa desse apoio, precisamos desse representante de Cristo, não é? Realmente faz-nos com que a gente possa crescer na fé. Vamos rezar por eles, vamos rezar por nós próprios também, para que possamos ter esse fervor, não é? Vamos pensar nisso e vamos mudar-se. Isto é o tempo da Quaresma, é o melhor tempo para mudar, porque vamos a caminho da Páscoa do Senhor, não é?
Então, até para a semana, se Deus quiser.